Nos destaques do Panorama CBN, eu conto para você que hoje teve mais um capítulo da ofensiva do Senado contra o Supremo Tribunal Federal. Desta vez, os senadores aprovaram em menos de 40 segundos uma proposta que restringe as decisões individuais dos ministros do STF. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que compreende que o Congresso tem legitimidade para debater o tema, mas que compreender não significa concordar. Ainda no Senado, hoje também a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta bem polêmica que permite a venda de sangue no Brasil e também o processamento de plasma pelas empresas privadas. A Constituição proíbe a venda de qualquer tipo de órgão no Brasil. E no esporte, a FIFA anunciou que pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo vai ter simultaneamente jogos em 6 países e em 3 continentes diferentes. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Já adianto para você que essa quarta-feira foi bem agitada, principalmente lá no Senado, porque teve mais um capítulo do bate-cabeça entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu hoje de diferente? Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, que é onde os projetos são avaliados antes de todos os senados votarem, deu um aval para uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, que altera a Constituição de 88, que restringe decisões individuais dos ministros do STF e também limita os prazos dos pedidos de vista em julgamentos do tribunal. Esse projeto estabelece que os ministros do Supremo não podem tomar decisões monocráticas contra atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara e do Senado. Além disso, o texto estabelece que os ministros não podem tomar decisões monocráticas contra atos normativos que atinjam a coletividade. Só para te situar como é que funciona hoje, né? Quando uma ação liminar cai lá no Supremo, o sistema do STF faz um sorteio e escolhe um ministro para cuidar deste caso. E esse ministro lhe dá a decisão de forma liminar sozinho. Depois, essa decisão ela pode ser revista pelos outros colegas do ministro lá no STF. O projeto que foi aprovado hoje, então, tira esse poder do ministro de decidir sozinho. Além disso, a medida também determina que os pedidos de vista nos processos em tribunais devem ser coletivos, limitados a 6 meses, sob pena de inclusão automática do processo em pauta, com preferência sobre os demais. Porque hoje, só para também contextualizar você, o ministro pode pedir mais tempo para analisar o processo, ou seja, um pedido de vista individual, e com isso ele paralisa totalmente um julgamento. Agora existe uma regra que foi criada recentemente de que os ministros só podem pedir vista por 90 dias. Esse processo só pode ficar parado por 3 meses. Só que antes não tinha esse prazo, ficava parado lá por muito tempo o processo. O que chamou muito a atenção hoje em relação a esse tema é que não houve um debate para a votação desse projeto lá na sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Geralmente, antes de todos os senadores votarem, os projetos passam por comissões, porque nessas comissões eles têm mais tempo para debater o tema. Só que este projeto foi votado hoje em menos de 40 segundos pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. E eu não estou exagerando. Você ouviu aí a discussão na íntegra de um projeto que é muito importante e que promete alterar a Constituição. Até me lembrou um locutor de corrida de cavalo. Com toda essa velocidade aí, não houve registro de nenhum voto contrário.
Agora, esse projeto vai ser analisado por todos os senadores e depois, se for aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. É claro que essa decisão polêmica repercutiu lá no Judiciário. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que o Congresso tem legitimidade para debater o tema e que a Corte é passível de críticas, como qualquer outra instituição democrática. Mas ele disse que não vê motivos, nesse momento, para alterar a composição e o funcionamento do Supremo. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. O ministro falou sobre alterar a composição do Supremo porque nas últimas semanas ganhou força também nos bastidores lá no Congresso a ideia de instituir um mandato com prazo fixo para o cargo de ministro do STF. Essa ofensiva aí no Senado, como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, não é de hoje, né? E política é cheia de gestos e manda recados. Lembrando que na semana passada o Senado analisou o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, mesmo depois da análise de todos os ministros do STF sobre esse tema. E a nossa comentarista de política aqui da CBN e também do Jornal o Globo, Vera Magalhães, ela explicou o que está por trás dessas decisões que desautorizam o Supremo, que é comandada lá na Comissão de Constituição e Justiça pelo presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre. A CCJ é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que é ex-presidente do Senado e futuro provável candidato à presidência do Senado. E nessa campanha, na qual ele está aliado ao atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ele está buscando se aproximar dos bolsonaristas. E com isso, eles têm encantado um pouco essa agenda de um certo enfrentamento com o Supremo, que é uma agenda cara ao bolsonarismo. Então, Davi Alcolumbre se reaproximando dos bolsonaristas, por quê? Porque ele sabe que ele provavelmente terá um opositor do lado do governo. E o Rodrigo Pacheco, onde ele entra nisso? Presidente do Senado, conteve a pauta bolsonarista por muitos anos ali, conteve tudo, segurou tudo na unha. E agora está deixando a coisa correr solta. Isso é uma guinada? Os senadores acham que sim, que é uma guinada pautada pela necessidade de eleger o Alcolumbre e também pelo fato de que ele, Pacheco, vislumbra a possibilidade de ser candidato ao governo de Minas e aí sucedeu o Zema nesse eleitorado mais conservador. E o que esses movimentos do Senado já prenunciam é uma disputa bastante acirrada e imprevisível pelo comando do Senado daqui a 2 anos, no início de 2025. Lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado também foi aprovada hoje uma outra proposta de emenda à Constituição que é bem polêmica. Essa PEC pode mexer no seu dia a dia, porque ela permite, na prática, a venda de sangue no Brasil e também o processamento de plasma pela iniciativa privada. Só para te situar, hoje a Constituição proíbe a venda de qualquer tipo de órgão no Brasil. E por que o plasma aí é tão importante? O plasma sanguíneo é essencial para a indústria farmacêutica porque ela consegue separar substâncias específicas para o tratamento de diversas doenças, como a hemofilia. Esse material ele pode ser passado diretamente ao paciente como uma transfusão ou transformado em um medicamento pelos laboratórios. E do que se trata essa proposta? Então, ela permite a atuação de empresas privadas na produção e na comercialização do plasma sanguíneo e pode abrir um espaço para que doadores recebam uma compensação financeira para isso. Atualmente, a produção e a venda dos hemoderivados é uma exclusividade da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. A justificativa do projeto é que o plasma ele não é processado no nosso país e, com isso, medicamentos derivados do plasma, como a imunoglobulina, não são produzidos no Brasil.
Com esse projeto, o SUS perde a prioridade na coleta, no processamento e na comercialização do plasma. Já o setor privado, que deveria ser complementar ao SUS, passa a competir diretamente com o sistema público na oferta do plasma e na oferta dos medicamentos que estão associados a isso. E eu falei para você que esse projeto é bem polêmico, né? Tanto que o placar foi bem acirrado. 15 senadores votaram a favor e 11 votaram contra. Agora, só para você entender o modus operandi lá dos trabalhos do Congresso, esse projeto vai ser analisado por todos os senadores e, se for aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde já criticou esse projeto. A ministra Nízia Trindade disse que está trabalhando para que o sangue não seja uma mercadoria. Já o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Carlos Gadelha, prevê um risco de apagão de oferta de sangue no Brasil. O secretário também disse que há chance de se ter um sangue de má qualidade com os produtos hemoderivados que não passaram por um processo adequado de entrevista, de conversa com doadores, como tem no caso da doação voluntária. O senador Marcelo Castro, do MDB, diz que se a proposta for aprovada, os mais pobres vão ficar ainda mais vulneráveis. Quem é que vai doar altruisticamente o seu sangue se tem pessoas na fila para vender o sangue? Quem vai vender esse sangue? Nós vamos ver um senador vendendo sangue? Um ricaço vendendo sangue? Não, são os miseráveis, os famélicos que vão vender o seu sangue. Essa é que é a realidade. Depois dessa votação na CCJ, o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, foi lá no Senado pedir para que a proposta não seja aprovada por todos os senadores. Ele disse que a aprovação da PEC, que altera a Constituição, é tipo um vampirismo. É uma PEC que é o verdadeiro vampirismo mercadológico. É autorizar que empresas privadas suguem o sangue da população brasileira e transformem isso em produto a ser vendido com o discurso que com essa venda poderiam comprar produtos para tratar seus pacientes privados apenas. Ou seja, é sugar o sangue da maioria da população brasileira para transformar isso num produto a ser vendido, inclusive exportado, para com isso tratar apenas os seus pacientes privados ou a minoria da população. A Associação Brasileira de Bancos de Sangue, que representa os serviços privados de hemoterapia no país, defende a autorização para a participação do setor privado na produção de hemoderivados no Brasil. Em nota, a associação argumenta que o Brasil depende da importação de 1,5 bilhão em hemoderivados e produtos para tratamento da hemofilia e de outros problemas de coagulação, além das deficiências de imunoglobulina e também da própria albumina. Hoje também teve uma decisão lá do Ministério da Justiça que pode impactar os planos do governo do Rio de Janeiro. Isso porque o Ministério suspendeu temporariamente o envio de agentes federais para o Rio de Janeiro que dariam um apoio aí às operações das forças de segurança do Estado lá no Complexo da Maré, onde existe uma espécie de centro de treinamento do crime. O programa Fantástico da TV Globo flagrou esse treinamento. A operação iria tentar prender 1.000 pessoas envolvidas com a criminalidade lá no complexo. Essa decisão de hoje foi anunciada após o Ministério Público Federal enviar um documento ao secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, questionando se as ações no Rio vão seguir as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal. Em outro documento que foi encaminhado hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao governador do Rio, Cláudio Castro, o ministro diz que continua disposto a colaborar com o Estado, mas ele apontou a necessidade do Ministério da Justiça dialogar com o Ministério Público Federal antes do envio das tropas para alinhar as ações e prevenir responsabilidades. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão deu um prazo de 10 dias para que o governo federal informe se os órgãos federais vão consentir com um eventual descumprimento da ADPF das favelas do STF, que estabelece regras específicas para a realização de operações policiais nas comunidades do Rio. Entre outras questões, a Suprema Corte determinou que sempre que entrarem em favelas, os policiais deverão fazer o uso de câmeras nas fardas. Além disso, os agentes não podem entrar em casas de moradores sem mandado judicial e precisam prestar serviços médicos aos feridos nas ações.
Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares, que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. E os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, lá em Minas Gerais, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte da cantora Marília Mendonça. E segundo a polícia, a queda do avião que matou a cantora foi provocada por negligência dos pilotos da aeronave que ela e a equipe estavam. Segundo a polícia, não foram respeitados os procedimentos operacionais da aeronave, que vão desde a análise prévia do terreno até a realização de manobras relacionadas ao pouso. O delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Salles, disse que os pilotos descumpriram normas que constam no manual da aeronave. O manual da aeronave determina uma velocidade e tempo para fazer essa perna do vento. Os pilotos ultrapassaram essa perna do vento. Ao ultrapassar, eles saíram da zona de proteção do aeródromo e aí qualquer responsabilidade de antena, de morro, de qualquer obstáculo, cabia aos pilotos observar. Diante dessas conclusões, a Polícia Civil indiciou o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana, que morreram no acidente, por 3 homicídios culposos sem a intenção de matar, tendo como vítimas a cantora Marília Mendonça, o tio dela, Abiciele Silveira, e o produtor Henrique Ribeiro. Apesar disso, o delegado Salvio Assis explicou que os pilotos não vão ser responsabilizados pelos crimes, já que eles também morreram na tragédia. Por isso, o inquérito vai ser arquivado. Restou evidenciado prática de homicídio culposo por parte dos pilotos, sendo certo que, ao final do inquérito, ocorreu a extinção da punibilidade em face da morte dos tripulantes e sugerido o arquivamento do inquérito. Então, concluindo pela negligência e imprudência por parte da tripulação. As investigações descartaram ainda problemas técnicos no avião, mal súbito dos pilotos e a possibilidade de um atentado. A polícia considerou também que a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas, responsável pelas linhas de transmissão atingidas pelo avião, não tinha a obrigação de sinalizar a área devido à distância da pista de pouso. O inquérito da Polícia Civil de Minas foi concluído quase 2 anos após a queda da aeronave em Piedade de Caratinga, na região leste de Minas. Em maio desse ano, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, divulgou um relatório indicando que o avião voava mais baixo do que deveria. Conforme o documento, os pilotos iniciaram a aproximação da pista de pouso em uma distância consideravelmente maior do que é esperada para uma aeronave do tipo, resultando em um risco de colisão. Os advogados da família do piloto Geraldo Medeiros disseram que a conclusão da polícia é completamente descabida e baseada em achismos. Segundo a defesa, o que causou o acidente foi a falta de sinalização nas torres da CEMIG. Apesar disso, o escritório disse que nenhuma medida vai ser tomada em relação ao resultado do inquérito. Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,17% aos 113.607 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,03%, cotado a R$ 5,153. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,419.
No noticiário internacional saiu hoje o Prêmio Nobel de Química e o francês Mongi Bawendi, o americano Louis Bruce e o russo Alexei Ekimov levaram um prêmio por suas pesquisas sobre as nanopartículas. Uma curiosidade é que 4 horas antes da premiação houve um vazamento dos nomes dos cientistas, o que acabou aí com a surpresa e a expectativa. Detalhando para você melhor, o prêmio foi concedido aos cientistas por causa da descoberta e pelo desenvolvimento de pontos quânticos e também de nanopartículas tão pequenas que o seu tamanho determina as suas propriedades. Traduzindo para você na prática, os pontos quânticos agora iluminam monitores de computador e telas de televisão baseados na tecnologia QLED. Eles também acrescentam nuances à luz de algumas lâmpadas de LED e bioquímicos, e médicos as utilizam para mapear tecidos biológicos. Os pesquisadores acreditam que no futuro isso vai poder contribuir para o desenvolvimento de outras tecnologias, como sensores minúsculos e células solares. O prêmio, que é um dos mais prestigiados do mundo científico, deu aos pesquisadores, além desse reconhecimento eterno, o valor de 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5 milhões de reais. No esporte, hoje a FIFA anunciou que pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo vai ter jogos em 6 países diferentes e 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A FIFA anunciou hoje que Espanha, Portugal e Marrocos vão ser os 3 países sede para a Copa do Mundo de 2030. Mas os 3 primeiros jogos do torneio vão ser realizados na América do Sul, um jogo no Uruguai, outro na Argentina e outro no Paraguai. Segundo a FIFA, essa decisão foi unânime. E como é que vai funcionar isso na prática? Então, a ideia em trazer os jogos para a América do Sul se deve ao fato de que em 2030 vai ser o ano de centenário da Copa do Mundo e também uma homenagem ao primeiro país sede, que foi o Uruguai. A primeira Copa do Mundo em 1930 foi vencida pelo próprio Uruguai lá no Estádio Centenário contra a Argentina, isso na final. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que o primeiro jogo vai ser exatamente no Estádio Centenário e os 2 seguintes na Argentina e no Paraguai. Após esses 3 primeiros jogos, as 6 seleções que vão atuar aqui na América do Sul vão pegar um voo para a Europa para jogar na Espanha, ou em Portugal, ou na África para jogar no Marrocos. Sim, uma verdadeira maratona. Com isso também vai ser a segunda vez que um país africano, no caso Marrocos, vai ser sede de uma Copa do Mundo. O primeiro foi a África do Sul, na Copa do Mundo de 2020, com aquele hit da Shakira. E além de Marrocos, Portugal e Paraguai vão pela primeira vez sediar ao menos uma partida de Copa do Mundo. Antes da decisão final sobre a Copa do Mundo, havia 2 candidaturas em conjunto para sediar a Copa do Mundo. Uma formada por Espanha, Portugal e Marrocos, que foi a vencedora, E existia uma outra formada por Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Aí houve uma composição para que Argentina, Uruguai e Paraguai sediassem cada uma partida e o Chile ficou de fora. Lembrando para você que a Copa do Mundo de 2030 também vai ter 48 seleções e 104 partidas, assim como vai acontecer em 2026. A próxima Copa do Mundo, ou seja, daqui a menos de 3 anos, vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. A FIFA anunciou hoje também que pretende fazer a Copa do Mundo de 2034 na Ásia ou na Oceania, ou talvez também na Ásia e também na Oceania. E tem mais esporte, porque hoje a seleção feminina de ginástica artística, formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira, conquistou a medalha de prata no Mundial da Antuérpia, na Bélgica. Esse resultado foi inédito para o Brasil, que nunca tinha conquistado uma medalha por equipes em um Mundial.
A seleção dos Estados Unidos, liderado por Simone Biles, ficou com ouro e a França ficou com bronze e a China foi a quarta colocada. O destaque do Brasil foi para a Rebeca Andrade, que é o grande nome da seleção, que conseguiu uma bela nota no salto, repetindo o resultado das eliminatórias. Lembrando que a seleção brasileira conseguiu nesse mesmo Mundial a vaga para as Olimpíadas de Paris e vai ter um time completo com 5 ginastas no ano que vem. Na última Olimpíada em Tóquio, o time feminino não foi como equipe, teve apenas Rebeca e Flávia nos saltos individuais. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Antes de ir, já adianto que estou guardando as mensagens que vocês estão me mandando, mas, como você percebeu, o noticiário tá bem tenso, então melhor eu ler com calma depois, mas a gente vai se falando, combinado? E antes de ir, preciso contar para você uma novidade. A CBN completou 32 anos no domingo e para celebrar essa data foi criada uma série chamada Por Trás dos Microfones, que conta os bastidores de várias funções de jornalistas na rádio. E o episódio de hoje é sobre os bastidores do Panorama CBN. Então fica aqui a indicação para você ouvir. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos para você e até mais!